Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. É com alegria que mais uma vez juntos estamos aqui, perfilados para mais um culto de doutrina. E é com alegria também que cumprimentamos o internauta que interage conosco com um fortíssimo abraço. Que bênção termos esses momentos iniciais de bênção com esse ministério de louvor. Muito bem, a temática da doutrina desta noite é o precursor, parte 2. O precursor, parte 2. E nós começamos então, antes de orarmos, a lermos no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Vamos ler dos versículos de 3 a 5. Isaías 40, do 3 ao 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a sua boca, ou a boca do Senhor o disse. Senhor Deus, te bendizemos e glorificamos o nome do Senhor, nesse momento em que nos reunimos na tua presença, sobre a tua suprema liderança, a tua presença que é notória, já desenvolvido que foram os 5 minutos de oração, já tivemos também a linda e maravilhosa ministração, e agora, Pai Santo e Justo, capacita-nos, nesse momento em que estamos juntos, reunidos, para que o Senhor nos unja, nos capacite também, como já o fez, através dessa linda e gloriosa ministração, desses lindos e gloriosos louvores, em nome de Jesus, amém. Muito bem, amada Igreja do Senhor. Nós então lemos e acabamos de fazer Isaías 40, versículos de 3 a 5, que eu peço à minha ministradora de hoje, minha linda, amada e ungida pastora Nayuf, que nos possa ler novamente Isaías 40, de 3 a 5, para que fique bem gravado em nossas mentes. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Glória a Deus. Então o profeta Isaías, Jeremias vem depois, se for necessário, o profeta Isaías, o profeta messiânico, nos colocou aqui sobre a voz do que clama no deserto. Então todos nós sabemos que a voz do que clama no deserto foi uma profecia que apontava, que apontou e que nos trouxe à baila o Senhor Jesus através de João Batista, o precursor, aquele que pediu e que o Isaías vaticinou: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, no sentido de que todos aqueles espaços do coração da humanidade que não haviam sido aterrados seriam agora com esse precursor, e nivelado todos os montes e outeiros, o que é tortuoso, o que é torto será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá a glória dele, porque
a boca do Senhor o disse. Então, Isaías foi magnífico, o Espírito Santo, na vida de Jeremias foi clarividente, foi notório, foi enfático, de que o precursor, o que é precursor, o que anuncia antes, aquele que é o derradeiro e que aponta aquele que virá, aquele que vem e aquele que já estava entronizado no coração de Deus e que se humanizaria e que, portanto, se humanizou. Muito bem, lendo agora em Lucas capítulo 1, versículos do 11 ao 17. Lucas capítulo 1, versículos do 11 ao 17. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, algo nos chama a atenção e nos salta aos olhos aqui, quando o médico ungido pelo Espírito Santo Lucas nos relata, nos fala do nascimento de João Batista. E aqui ele fala no versículo 17: irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Então entendam que o Espírito Santo não mente, o Espírito Santo não se equivoca, o Espírito Santo não confunde, ele clarividencia, ele esclarece, que João Batista iria à frente como precursor, no espírito e no poder de Elias. Ele não disse que ele, João Batista, seria o Elias. Quando Jesus trouxe essa menção, ele se referia exatamente ao modus operandi, a forma que o Espírito Santo operou na vida de Elias. Então, João Batista iria à frente, ou seja, antes de Cristo, a anunciar no poder, na unção de Elias. Por isso que ele diz no 17, Lucas 1, 17, irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias. Então, no espírito, com E minúsculo, na força, na intrepidez e no poder de Elias, ou seja, à frente do Senhor, no sentido de que ele viria antes da humanização, ele viria anunciar aquele que unigênito e como unigênito seria entronizado. Então ele veio no poder e no espírito de Elias, ou na ordem certa também, no espírito e poder de Elias. Quantos entenderam até aí? Então isso fica claro, isso fica notório, porque surge, traz-se a contenda, uma doutrina terrível, horrível, na qual eles asseguram, afiançam de que João Batista seria alguma coisa de Elias, não é? Infelizmente é uma doutrina tortuosa, daqui a pouco eu toco nela. Muito bem, então essa questão está posta. Em Lucas 3, Lucas capítulo 3, versículos de 4 a 6. Lucas 3, versículo de 4 ao meia dúzia. Ele percorreu toda a circunvizinhança e do Jordão, perdão, vou repetir. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento
para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Toda a carne verá a salvação de Deus. Então ele percorreu toda a circunvizinhança, toda a parte que circuncindava o Jordão, cidades, províncias, vilarejos, ele percorreu pregando o batismo de arrependimento. Óbvio que esse batismo era simbólico, era para chamar a atenção do povo, para preparar o caminho do Senhor. Então, ao descer as águas, ele pregava que o povo deveria arrepender-se, para que os seus pecados fossem perdoados. O povo deveria chegar ao entendimento de que seus pecados seriam perdoados não pelo João Batista, mas pelo Espírito Santo de Deus que viria na vida de Jesus. E ele vai dizer isso, ele vai dizer que ele era inferior e que ele não era digno de desatar as sandálias ou os laços das sandálias dos pés de Cristo, porque ele, João Batista, batizava com água, mas ele, Jesus, batizaria com o Espírito Santo, amém? Então, essa colocação foi bem dinamizada pelo João Batista. Muito bem, Lucas, capítulo 3, versículos de 15 ao 18. Peço que o nosso amado ministro Marcelo Vecchioni, pode ler, Marcelo? Nos leia essa palavra que se encontra em Lucas capítulo 3, de 15 ao 18. Amém? Amém. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Muito obrigado, Vecchioni, nosso Marcelo. Estando o povo, estou repetindo para fixar a leitura, mas foi muito bem realizada já. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Então repare que o povo não eram os discípulos, amados, era o povo. Discorria, comentava na sua ignorância, no seu coração, se o João Batista não seria o próprio Cristo. Não seria ele que seria o esperado, o desejado, o amado, a rosa de Saron? Então vamos lá. E disse, versículo 16, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha, queimará o joio em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, admoestações, anunciava o evangelho ao povo. Então, João Batista era o precursor, anunciava o evangelho, as boas novas ao povo, mas ele estava mostrando que o que viria, e não era ele o Cristo, o que viria seria
mais e era mais poderoso que ele, do qual ele não era digno de, curvando-se, desatar os laços, as correias das sandálias, e ele batizaria o povo com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, na verdade, batizava com água, como símbolo para o arrependimento, pregando o evangelho em todas aquelas circunvizinhanças já mencionadas e em mais alguns lugares posteriormente descritos. Muito bem, então, nessa noite nós vamos nos detendo, nos alongando para que o Senhor possa nos colocar algo maravilhoso. Preste bem atenção. Quais as heresias, quais os falsos ensinamentos que surgem num certo momento? Alguns ensinamentos preconizaram e existem até hoje, de que João Batista era o próprio Cristo, como se ele conviveu com o Senhor, né? Como se ele batizou Jesus Cristo, mas o próprio João Batista seria o Cristo. Até aí eles se pautavam nessa passagem de que o povo, discorrendo no seu coração, dizia, seria ele o Cristo? Porém, claro que não. Mas a mais completamente louca é a de que João Batista seria a reencarnação de Elias, ou seja, seria o próprio Elias. Isso aí é uma doutrina errônea, terrível, o Evangelho das Trevas traz, e muitas pessoas engolem, e até vem livros escritos sobre isso, como se João Batista fosse Elias, apegando-se ele à palavra de Cristo. Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram, mas Jesus referia-se a o próprio Elias, e depois refere-se ao João Batista como vindo na frente dele Jesus, no poder e na unção de Elias. Mas então vamos para o próprio relato, o próprio testemunho de João Batista, e você como crente, você como cristão, deve ter essa palavra pronta para confrontar o Evangelho das Trevas. Diz assim, Evangelho de João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Faço questão que os amados possam acompanhar, o internauta, caso queira, possa fazê-lo também, caso não possa, apenas ouça. Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1, versículos de 19 ao 23. João, Evangelho 1, do 19 ao 23. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Diga, eu não sou o Cristo. Caiu por terra, ele conviveu com Cristo, batizou Cristo. Então foi óbvio que ele falou. Mas por que ele falou isso? Porque o Espírito Santo sabia que viriam doutrinas futuras, trazendo a pecha de que ele seria o Cristo. Então eu vou repetir. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe vieram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. 21. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. Então ele não era Elias, amém? Ele próprio falou, eu não sou Elias. Quantos estão entendendo? Então a Bíblia não mente, o Espírito Santo é o autor dela. Eu não sou. Ele disse, não sou. És tu o profeta? Olha lá, esse artigo definido, o profeta, seria o próprio Cristo. Aí foi uma dobradinha, foi uma pegadinha. E ele, muito sábio, respondeu, não. Disseram, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aplauda o rei. Oh glória! O Espírito Santo não deixa barato, o Espírito Santo quebra, cobre e supre todas as lacunas possíveis e imaginárias. Então daí você percebe que ele não era o Cristo, ele não era Elias, ele não era o profeta desejado, então o próprio Cristo, e ele era e foi a voz do que clamava do deserto,
endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele fez menção ao livro profético, a Isaías 40, de 3 a 5, que nós lemos no início e a pastora repetiu. Amém, amados? Glórias ao Senhor. Muito bem, estamos nesse momento certos, convictos de que o nosso Deus é maravilhosamente, gloriosamente santo, e dele, por ele, estaremos eternamente juntos. Muito bem, a palavra também nos diz, deixa-me ver aqui rapidinho, para ver se é preciso que nós nos apeguemos ainda a essa palavra. Não, aqui está ótimo, para que não percamos tempo precioso. Lucas capítulo 1, somente o versículo 17, já foi lido, mas eu quero que seja repetido Lucas, Evangelho, capítulo 1, versículo 17, com a nossa linda e ungida presbítera Andreane Gonçalves. Vamos ler com ela, a nossa presbítera, Lucas 1, 17. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Glória a Deus, já tínhamos lido, a Andreane, nossa presbítera, repetiu propositadamente a pedido do pastor, para que nós pudéssemos mais uma vez reforçar essa visão gloriosa. Vamos ver agora um apanhado em Mateus 11, Mateus capítulo 11, de 7 ao 13. Vamos lá então, Mateus 11, do 7 ao 13. Quantos encontraram? Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Coisa linda. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Se eu vos digo, muito mais que profeta. E aqui é um profeta, repare só, artigo indefinido. Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Falando com Jesus sobre João. E em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até João. Em Lucas 16, a Bíblia diz: todos os profetas e a lei vigoraram até João. Mas eu quero logo pegar a palavra de Cristo aqui, bem simples, no 13, porque todos os profetas, P maiúsculo, e a lei profetizaram até João. Então olhem para cá. Como é fácil descobrir falsários hereges. Há um livro, não vou pertinir dizer, da seita, que é muito conhecida, onde o escritor diz que o anjo Moroni, um retardado, viria e veio para mostrar aquilo que Jesus não conseguiu mostrar. Misericórdia. É um falso profeta, não tem nem como seguir esse povo que anda de branco, de dupla por aí, que são completamente seguidores de um livro de Joseph Smith, completamente herético. Então preste atenção. O Jesus vivo disse: todos os profetas e a lei vigoraram, profetizaram até João. Então João foi o precursor. Todos os profetas do Velho Testamento, a lei, o Torá, o Pentateuco de Moisés, os 5 livros de Moisés, Torá, Pentateuco. E todos os profetas grandes, de grandes
e escritos longos, grandes livros, e pequenos escritos, todos os profetas e a lei profetizaram, olha, a construção adverbial, até João. Aí parou. O João, quis dizer Jesus, falou de mim, me entregou a graça, eu vim e ninguém mais vai profetizar sobre mim, porque a lei e os profetas foram até João. A partir de João, todo vaticínio, toda profecia que se disser sobre mim é heresia. Foi isso que ele quis dizer. Amém, amados? Então, todos os livros, cartas de Paulo, Apocalipse, Revelação, todas estão associadas com esse Espírito Santo. Todas são de autoria do Espírito Santo e não contradizem a palavra. Então, queridos, muito cuidado com esses profetas loucos. Olha, Jesus não quis dizer isso, Jesus quis dizer aquilo outro, que nada, meu irmão. Só até João Batista foi o precursor, foi o antes de Cristo. Daí em diante, tudo está resolvido. É Jesus quem vai mandar, é Jesus quem vai autorizar, é Jesus quem vai chancelar, é Jesus que irá autorizar. Amém, amados? Até João, parou aí. Torá, que é a lei completa, e os profetas, só até João. João foi o último profeta daquela geração velho testamentária e inaugurou o Novo Testamento, entrando nele e batizando a Jesus. Ficou impressionado, tu vens a mim, eu que devia ir a ti. Jesus deixa por enquanto para que se cumpra tudo. Eu preciso ser batizado por ti. Não por pecado, Jesus nunca pecou, por isso batismo não é remissão de pecados. Batismo é a indagação de uma sã consciência. Jesus, irmão, em tudo ele deu exemplo. Que exemplo? Ele tornou-se membro de sua igreja. Ele se batizou nas águas por João Batista para cumprir-se toda a justiça. Ele tinha que ser membro da sua própria igreja. O que é batismo nas águas? Eu desço nas águas, estou dizendo para a igreja que eu morri para o mundo, eu saio molhado, se for água de verdade, e estou dizendo que eu sou uma nova criatura, sou membro da igreja, e Jesus fez isso para que se cumprisse toda a justiça. Quantos entenderam? Amém. Glórias ao Senhor. Muito bem, ainda temos tempo, graças a Deus. Nós vamos então agora para Lucas 16, é a mesma coisa que eu falei, a lei e os profetas vigoraram até João, desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Perfeito, isso está corretíssimo. Hebreus 1 fala que lá atrás o Senhor falou pelos profetas, enfim, mas nos últimos dias pelo Filho. Salmos 110, versículo 4, nosso presbítero Luciano Gonçalves, tem condições de ler, Luciano? Se puder, a questão dentária, Lu, não pode? Eu não estou conseguindo ver a mão do Lu. Não, que ele teve uma operação do siso, não é para ele ler. Perdão, Lu, perdão, ele já tinha me dado. Ed Filho, nosso ministro amado, nos lerá Salmos 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Obrigado, molhou aqui o óculos, molhou e por isso eu parei e eu vi outro dia, queridos, e com muito pesar, mas graças a Deus não houve nada, um pastor conhecido, muito conhecido, pregando, eu mostrei para pastor e de repente ele parou e se inclinou no púlpito e passou 1 minuto e 5 segundos de cabeça baixa. Depois ele volta para o povo, né, se ergue e diz, rodou tudo. Ele tinha almoçado muito cedo, pela manhã ainda, e foi pregar à tarde, e ele teve um passamento, um mal-estar. Então aqui foi água nos óculos, amém? Glória a Deus. E esse pastor, ele é conhecido e muito conhecido, nada de mal ocorreu com ele. Muito bem, mas o Edileu, nosso ministro amado, o Senhor jurou
e não se arrependerá. Tu és sacerdote para, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, que coisa linda. Eu quero abrir com a igreja em Hebreus, e vou dar-lhes uma notícia que vocês já sabem, que todos vocês conhecem. Hebreus meia dúzia, deixa eu ver para pegar aqui exatamente o eixo. Mateus meia dúzia, Hebreus, meia dúzia, obrigado pastor e os amados que me corrigiram. Hebreus 6, de 17, deixa eu ver se é isso mesmo, de 17, de 15 ao 19, vamos estender essa leitura. Quantos acharam Mateus? Hebreus, 6, é isso? De 17 ao 15 ao 17, será que é isso? Eu acho que amém, minha pastora linda. Amém, minha pastora linda. Então eu acho que eu me equivoquei. Não, para aí, calma, eu sei que está certo. Hebreus 6, de 15 ao 18, ao 20, é porque eu vi aqui o 7, parecidíssima, mas não é preciso. Eu vou repetir então, Hebreus 6, de 15 ao 20. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar-se mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual esperança temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá no 7, lá no finalzinho fala isso. Amados, então olhe para cá, olha que coisa linda. Na época da promessa, antes da lei, houve um precursor. Quem foi ele? Melquisedeque. Chegou com Abraão para lhe abençoar. Abraão aceitou a bênção, prostrou-se e deu-lhe o dízimo de tudo, sem que houvesse lei escrita. Então Melquisedeque é o precursor de Cristo na época da consciência. João Batista é o precursor de Jesus na época que ele vai inaugurar a graça, a atuação da graça, que ele sempre foi a graça. E o próprio Cristo é o nosso precursor